Irmãos, todo esse mês, a série desse mês vai ser sobre esse título aí, ó. Continuar. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Eu estava olhando essa imagem, e ali está bem claro o que é, né? Mas é bom a gente explicar. Uma corrida de revezamento. Existe várias categorias de corrida de revezamento. Ô Mati, você está com o braço quebrado? Ah, tá. Existe várias corridas de revezamento. Aqui perto da gente, aqui no autódromo, existe uma corrida ali de revezamento, que é uma maratona de revezamento. São 42 quilômetros, divididos em 8 pessoas. Cada um corre em torno de 5 quilômetros e um pouquinho. São 8 pessoas participando de uma mesma prova. Para lá no final, a equipe chegar no final e ganhar aquela corrida. Eu acho que todos sabem que eu sou um cara que eu gosto de correr. E eu digo que eu já ganhei muita prova. Na verdade, agora eu estou perdendo as provas. Mas durante o tempo eu ganhei muita prova. Mas por que você ganhou se você nunca subiu num pódio? Porque a gente que corre, e eu sou um corredor, eu fiz meus primeiros 10 quilômetros, e eu fiz em 55 minutos, enquanto que o queniano fez em 30 minutos. E aí na segunda prova eu falei, eu não vou fazer em 55, eu vou fazer em 54. Então, todas as provas eu fui baixando, até eu chegar aos 40 minutos, que foi o meu recorde. Então, cada prova, eu era vencedor. Porque a minha meta não é ganhar do queniano, a minha meta era ganhar de mim mesmo. E o corredor, o cara que participa de uma equipe dessa, ele tem a meta dele. E ele vai correr a meta, só que é uma equipe. E nós vamos ver o que isso tem a ver com a gente hoje. Então, olha, Hebreus 11, ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Deixa eu pegar um papelzinho aqui no bolso. Só colocar ele aqui, porque eu não vou ler o restante. Mas aqui, até o último versículo de Hebreus 11, 40, ele vai falar de Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão. Ele cita Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi e os profetas. Uma corrida que pela fé eles foram vencendo cada um a sua etapa. E aí chega na gente. Em Hebreus 12, 1, diz assim, ó: portanto também nós, agora ele está falando com a gente, ele já não está falando mais daqueles. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha, são aqueles que estavam lá no capítulo 11, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então assim, eu não tenho habilidade para criar um slide bonitinho assim não, tudo isso é feito pelo nosso mentor, Marcão. E eu achei sensacional essa imagem. Porque é isso que o versículo 1 de Hebreus 12 está falando. A corrida é nossa agora. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Todos esses já passaram, todos esses nos deixaram o caminho que nós temos que seguir. E agora chegou a nossa hora. Hebreus 12, versículo 1. Hoje eu vou pegar um deles aqui e a gente vai desenvolver em cima dele. E nós vamos falar de Abraão.
A Bíblia revela em Hebreus 11:12 que a história da redenção é uma longa corrida de revezamento. Abraão correu com perseverança a corrida que foi proposta a ele. É sobre Abraão que nós vamos desenvolver hoje e vamos entender como que a gente vai chegar no final da nossa corrida. Hebreus 11, lá no versículo 8, desses que eu acabei de ler, fala assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E lá no 11, que eu li agora há pouco, pela fé, Abraão e também Sara, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós vamos pegar 3 pontos da história de Abraão e vamos tentar trazer para a gente hoje esses 3 pontos. Mas antes da gente fazer isso, há muito tempo atrás eu cantei num quarteto. Era só voz, não tinha instrumento, era a capela. E eu queria que a gente pudesse ter feito hoje o quarteto, mas o baixão não está mais com a gente. Dos integrantes do trio também não pôde vir, então nós vamos fazer um dueto mesmo assim. A gente nem ensaiou direito, eu quero chamar o Leandro aqui para me ajudar. Nós vamos cantar uma música, a capela, sem ensaiar, tentando lembrar como é que a gente fazia. Infelizmente o Alan, ele estaria aqui com a gente, mas ele teve que levar a Regina em algum lugar agora e ele não pôde vir. Mas nós vamos tentar fazer. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Cristo que salva tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder no Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela história de Abraão, te agradecemos por ele ter aceitado a correr essa corrida, por ele ter chego ao fim e por ele ser esse exemplo para nós. Que nós possamos ver aqui agora e entender o que o Senhor quer que nós façamos através do exemplo dele. E que eu possa transmitir isso, ó Pai, aos meus irmãos da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Valeu, Lê. Nossa, já está sentado? Como eu disse, nós vamos falar sobre ele, sobre 3 pontos. E o primeiro ponto que a gente vai abordar, eu não sei se alguns aí costumam anotar, se anotem esse tema. Nós devemos abandonar a nossa zona de conforto, né? Para continuar a corrida, devemos abandonar a nossa zona de conforto. Lá em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, vai contar um pouquinho a história dele. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, ele podia ficar lá quietinho na terra dele, né? Vivendo lá, juntamente com a família. Abraão já era casado com Sara, filho de Jessé, é Jessé? Jefté, filho de Jefté. Abraão tinha um irmão, o irmão faleceu e tinha deixado Terá, o irmão faleceu e deixou Ló, o sobrinho de Abraão. E eles viviam em família, numa grande comunidade. Jefté morre. E Deus fala para Abraão, sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele estava indo. Hoje, irmãos, quando a gente lê essas histórias, quando a gente lê a Bíblia e vê isso, a gente consegue entender. Porque a gente vê o começo, vê a história e chega no final da história. Ele não sabia a história. Ele não conhecia. Mas ele foi. Ele saiu do meio da parentela dele. Marcão colocou aqui um mapinha. A história é mais ou menos assim. Jefté, ele era daqui, ó. Aí Jefté pega a família dele e viaja e vem para cá. Na verdade, ele queria ir para Canaã e parou em Harã, pelo que eu... Terá. Você falou Jefté. Aí você passou a rasteira em mim agora. É Terá, né? E eu anotei aqui, viu? É porque eu vou mais pela cabeça do meu pastor do que pela minha anotação. Aí ele veio para cá. E aqui ele vivia bem, ele vivia com a família dele. Quando Terá faleceu, Deus falou, sai daí. E aí ele veio andando para cá. E eu fiquei pensando nisso. Essa história a gente já conhece, é uma história legal. A gente já sabe o final. Mas vamos colocar isso no nosso dia a dia. Qual tem sido a zona de conforto em que a gente tem se colocado? O que é que tem nos atrapalhado de fazer aquilo que Deus quer de nós? Você já parou para pensar nisso? E aí eu vou lançar um desafio. Falei com o Marlão que eu tinha pensado nisso, eu vou lançar o desafio, Marlão. Eu acho que essa ideia da gente ter um mês assim, é muito legal e a gente podia fazer mais, viu, Marcão? Para a gente conhecer pessoas. Eu já fiquei sabendo que o Roger vai pregar um domingo, que o Alcides vai pregar um domingo, e que minha mãe vai pregar um domingo, olha que beleza. A dona Chica vai pregar um domingo, ó, tá aqui, ó, sentadinha aqui, ó. Mas irmãos, presta atenção, tem muito mais gente aqui. Tem muito mais gente que a gente pode sair dessa nossa zona de conforto. E de repente, Deus quer te usar para você falar alguma coisa. Então assim, o desafio que eu quero lançar se a gente tiver outros desse, que não seja mais o Boca, nem a irmã Francisca, nem o Alcides, nem o Roger. Que sejam outros 4. E que se nós tivermos outro, que sejam outros 4. Imagina a gente tendo uns 3 desse, e tendo 12 pessoas a mais aqui, que a gente pode descobrir os talentos. Opa, em setembro já vai ter outro mês assim. De repente a gente precisa sair dessa nossa zona de conforto. Porque é muito legal a gente vir para a igreja, sentar aí nessa cadeira, e ouvir o que o Marcão fez aqui, o que o grupo de louvor fez, sem se preocupar, como é que foi que chegou a isso? Então assim, é legal, eu acho que vai ser um desafio para nós. A gente precisa continuar essa corrida que foi proposta. É a nossa vez. Então, de repente, é dessa maneira. E aqui é o lugar. Eu não sou pastor.
Não gosto muito de estar aqui, porque isso aqui dá uma tremedeira. Durante a semana eu estava pensando, lendo e relendo. Aí ontem eu quase briguei com a mulher, porque eu falei, eu preciso ler, mas você já leu. Então acorda às 6 da manhã e lê. Eu falei, eu vou acordar às 6 da manhã, ler, mas eu quero ler hoje de novo. Sair da zona de conforto. Eu quero soltar esse desafio. Foi isso que Abraão fez. Ele podia ter ficado lá quietinho, mas ele saiu da zona de conforto dele. Um segundo tópico que o Marcão colocou e que eu achei muito legal é esse aqui, ó. Nos apegar às promessas de Deus. Abraão, ele se apegou à promessa de Deus. Na verdade, Deus fez um monte de promessas para Abraão, né? Deus prometeu a Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e eu vou te fazer pai de uma grande nação. Já é uma promessa, e ele foi e se apegou. Abraão, uma outra promessa, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Peraí, mas como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho? Se minha esposa é estéril? Mas ele se apegou à promessa de Deus. E mesmo lá na velhice dele, a gente sabe a história, o que aconteceu. Lá, velhinhos, eles tiveram Isaac, que é a sequência da história e que é o que eu acho que vão pregar daqui a alguns dias. Então, assim, qual é a promessa que Deus tem para você? Talvez Deus tenha colocado no seu coração alguma promessa, Deus tenha falado para você. Se apegue a isso, como Abraão fez. Existem outros. Primeiro, a gente deve se apegar, como diz lá no versículo 2, e você será uma bênção. Quando a gente pegar na promessa e acreditar na promessa, você será uma bênção. É aqui. Agora, que promessa? Olha só. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Isso está em Salmo 37, versículo 4. É acreditar naquilo que Deus tem colocado no seu coração. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas que promessa é essa? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Ele vai agir por você. Acredite nisso, na promessa. Acredite naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas que promessa? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículo 6. O que é que Deus tem falado no seu coração? Qual é a promessa que Deus tem feito para você? Quando Deus fez aquela promessa para Abraão, parecia maluquice. Eu acho que o próprio Abraão pensou, é maluquice. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não sou pai? Aí, às vezes, irmãos, a gente tem as nossas promessas, a gente tem os nossos pensamentos, a gente ora, a gente coloca na mão de Deus, e a coisa não acontece. E a gente acaba não se pegando na promessa. E aí vem o terceiro ponto. Para continuar a corrida, nós devemos nos entregar ao tempo do Senhor. Porque muitas vezes o tempo dele é muito diferente do nosso tempo. Abraão foi ter Isaac com 100 anos e Sara com 90 anos. E era uma promessa. E eles se apegaram à promessa. Abraão nunca abandonou a promessa. Tanto é que ele virou o pai da fé. É a música que a gente cantou. Ele foi o cara que fez coisas assim que nenhum pai provavelmente faria. Eu jamais colocaria uma espada uma faca, acho que nem um canivete, para pegar no meu filho. E ele acreditava, ele tinha fé.
E ele acreditou no tempo do Senhor, ele esperou o tempo do Senhor. Lá em Gênesis 21, 1-3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha que legal isso aí. Na época fixada por Deus. Esse é um dos problemas nossos, da sociedade. O Marlon estava falando algumas coisas, eu estava pensando ali. Esse é um problema da sociedade. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer tudo do nosso jeito. E Deus, foi na época fixada dele que a promessa veio. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nascera Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que zombarem disso, souberam disso, riram comigo. Deus, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito para Abraão. Eu não sei qual que é a promessa que Deus tem feito para você. Eu só sei de uma coisa. Muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos agarrar à promessa que Deus fez. E nós precisamos nos entregar ao tempo dele. Nós não sabemos o final da corrida. A nossa corrida, nós estamos no meio dela. Nós estamos correndo. Quer dizer, eu estou no meio. Tem uns aqui que, a Bia, a Bela ali, estão lá para baixo ainda, então tem muito. Meu pai já está quase chegando no fim, né, pai? Toda hora ele fala para mim, essa camisa aqui, meu pai comprou uma camisa ontem, aí ele usou ela e falou, daqui a 5 anos você já pode herdar ela. E agora tem essa do Corinthians aí, pai. Cada um tem sua corrida. O final das nossas corridas a gente não sabe. Mas que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Tirar aquilo que nos impede a andar com Cristo. Todos esses textos de Hebreus 11, todos diz, pela fé, tal pessoa faz tal coisa. Pela fé, tal pessoa fez tal coisa. Pela fé, pela fé, pela fé. Que nós possamos ter fé, abandonar aquela zona de conforto, que nós possamos nos agarrar às promessas que Deus tem para nós, e que nós possamos ter paciência para esperar no tempo dele. E saiba que ele sempre quer o melhor para a gente. Que Deus abençoe vocês. Que vocês guardem esses 3 pontos. Guardando esses 3 pontos aí, você vai lembrar daquilo que Abraão quis da gente. Pode vir, Marcão, pode vir. Agora nós vamos fazer a ceia do Senhor. E esse horário eu vou passar para o Marcos. Só que agora na hora da ceia, eu vou querer convidar. Eu vou convidar, não vai dar. Daqui que eu vou beber. Eu vou convidar todos que estiveram na cantata celebração, venham aqui na frente. Nós vamos cantar Em Memória de Mim, que é a música da ceia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Boca. Glória a Deus. É o Senhor falando com a igreja. Hebreus capítulo 12 diz, conforme nós ouvimos, tantos já correram, e a gente deve agora correr a corrida que está proposta a nós com perseverança. Mas ainda tem mais uma instrução, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando fixamente para quem começou e para quem já terminou com sucesso a corrida. Olhando fixamente. E é olhando para Jesus que nós vamos participar desse momento. Eu vou convidar você que crê, né? Você que crê por fé, você que tem fé no seu coração, a se levantar do seu lugar e se aproximar da mesa do Senhor Jesus. Essa mesa não é
minha, do pastor, não é da igreja, é a mesa do Senhor Jesus. Porque ele disse, na noite em que ele foi traído, conforme escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, na noite em que ele foi traído, ele disse, levantando o pão, depois de dar graças, esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Essa é a mesa do Senhor Jesus. E ele disse, esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Da mesma forma, depois de cear, ele levantou o cálice, dando graças também. E ele disse, esse é o cálice da nova aliança, estabelecida com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então eu vou convidar você que crê. Você precisa crer. Sem a fé em Jesus, não é crer em você, não é crer na igreja ou no que o pastor fala, é crer em Jesus. Sem fé em Jesus, você não vai terminar a corrida. Sem fé em Jesus, você não continua, você não é digno de continuar a corrida. Só continua a corrida olhando fixamente, quem olha fixamente para o autor e consumador da fé. E eu vou convidar você que crê. Se você crê, então venha da direita para a esquerda, pegue um cálice. Você vai pegar também um pedaço de pão. Volta para o seu lugar e nós vamos participar juntos desse momento importante da vida da igreja. Venha até a mesa do Senhor Jesus, você que crê. Enquanto isso, vamos ouvir. E quem lembra pode cantar junto.
palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo diz que ninguém deve beber, ninguém deve comer indignamente. Ninguém. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para o seu próprio mal, perdição. Tem gente que acha que é digno de beber, que é digno de se aproximar da mesa do Senhor, porque é uma pessoa boa, porque merece. Essa pessoa não é digna. As únicas pessoas que são dignas de se aproximar são aquelas que olham para Jesus. São aquelas que confiam no sacrifício de Jesus, né? Sacrifício perfeito, a vida perfeita. Então, se você crê em Jesus, todos os que creem em Jesus, todos os que olham para Jesus agora são convidados a ficarem em pé. Nós vamos ficar em pé. O apóstolo diz que comer e beber indignamente é comer sem discernir o corpo. Você come e bebe indignamente se você não discerne o corpo de Cristo. Não é você, não é o que você faz. É não entender quem é Jesus e o que Ele fez por você e pela igreja. Ele fez pela igreja, Ele reuniu a igreja. O Senhor reuniu a igreja nesse lugar. Eu quero hoje fazer isso. Hoje que é o primeiro dia, né? Um dia que está marcando a obra de Deus na vida dessa igreja, né? Que é a nossa igreja. É a nossa igreja. É o nosso lugar. É uma igreja que se reúne em torno da palavra de Deus. E hoje se reúne em torno da mesa do Senhor Jesus. Uma igreja que se reúne, e todos os que creem, não importa cor, não importa a classe social, não importa o nível de inteligência, não importa, todos os que creem se aproximam porque olham para Jesus. O Senhor Jesus nos aproximou, o Senhor Jesus derrubou toda a barreira, todo muro de separação. E hoje o corpo de Jesus, ele representa, o corpo que foi partido, representa a nossa unidade, igreja, a unidade da igreja. Nós então vamos participar desse momento juntos, unidos em fé, pela fé em Jesus. O Calvino, eu sempre digo aqui, né, o Calvino dizia que o momento da ceia precisa ser, para nós, encarado como um momento de máxima importância, porque no momento da ceia, nesse momento nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus, Deus conosco, a presença dele. Então o Calvino dizia que na hora da ceia a gente percebe melhor a presença de Jesus entre nós. A ceia, ela demonstra isso, o corpo físico de Jesus entre nós. E hoje o Senhor Jesus está conosco nesse lugar. Essa é a nossa fé. É o Senhor Jesus que nos une em torno dessa mesa, o seu corpo, o seu sangue. É por isso que nós somos um, né? Nós somos um. Eu quero dizer para vocês, percebam a presença do nosso Senhor através do Espírito Santo que foi derramado entre nós. Coloca os seus olhos em Jesus agora, busque a Deus, não fica pensando em mais nada, coloque a Deus. Você que está com problema de saúde, é agora, coloca isso diante de Deus, coloca isso diante do Senhor Jesus. Você que está com alguma preocupação, o Senhor Jesus está entre nós, através da mesa dele, é o corpo, é a presença dele entre nós. Coloca isso diante de Deus. A Ciane essa semana passou por um momento difícil, né, Ciane? A Ciane quer fazer uma cirurgia, ela precisa da cirurgia. Colocar a vida da Ciane diante de Deus. Tantos irmãos aí sofrendo, né? As meninas fizeram aniversário, a Bia, Bela, esse mês, essa semana. É hoje? É hoje aniversário, né? Ô gente, vem cá na frente, vai, vou fazer vocês passar vergonha. Não? Vem cá, Bia, vem cá, Bela, vem cá na frente. Hoje a gente faz parte da mesa do Senhor aqui com elas. A gente que acompanhou o crescimento delas. Somos a igreja, é a nossa igreja.
E é a nossa hora, é a nossa vez, né? Não é verdade? Então você que crê, nós vamos primeiro participar do pão, tá bom? Você que crê, vamos comer todos juntos. Em memória de mim, disse o Senhor, comamos todos juntos. O Senhor deu graças. Depois de dar graças, Ele levantou o cálice. E tendo dado graças, Ele disse: em memória de mim façam isso. Em memória de mim façam isso. Esse é o cálice da nova aliança, feita com o meu sangue. Bebam isso, mas bebam isso em memória de mim. Façamos assim todos juntos. Vem cá, Ciane, vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, a Rebeca, vem cá, a Rebeca fez aniversário também. Vem cá, Rebeca. Ali, vem cá. Que alegria hoje, essa semana a gente comemorou o aniversário da Rebeca também. Obrigado, Deus, pela vida da Rebeca. Ô Antônio, vem cá. Ontem a gente perguntou de você. Vem cá, Antônio. Vem cá. Ontem a Débora e a Bárbara preocupada. A Bárbara estava preocupada ontem. Ela falou: a gente não ouviu mais falar do Antônio, né? A Gabi estava aqui. Hoje o Antônio está aqui. Que bom que você está aqui conosco, Antônio. O Senhor Jesus nos uniu. Não é verdade? Nós vamos orar então, entendendo a presença dEle, e nós vamos pedir para que Ele abençoe a igreja. Ele está no nosso meio. Amém? Vamos orar então. Orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua mesa, a mesa do nosso Senhor Jesus, a mesa do amor, a mesa da vitória sobre o pecado, sobre a morte. E nós celebramos, Pai, a Tua vitória. A Tua vitória. O Senhor disse: está consumado, está consumado. E nós Te louvamos, Senhor. Obrigado. Obrigado pela Tua obra. Obrigado pela grande salvação. Obrigado pelo Teu Espírito que foi derramado entre nós, sobre nós. Obrigado pela Tua igreja que foi reunida pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício, pela Tua carne partida por nós. Obrigado, Senhor, pela igreja que está aqui hoje reunida, que canta, que celebra, que comunga, Senhor, da Tua fé, da fé do Senhor, da graça do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aqui a gente se lembra agora da Solange que não veio. Deus abençoa a Solange. O Nilson que está em casa, Senhor, abençoa o Nilson, restaura a saúde do Nilson. Nós pedimos pelos nossos irmãos enfermos, toca o Seu povo, cura o Seu povo, Senhor. Manifesta a Tua presença, Deus. Manifesta a Tua glória no meio da igreja. Nós queremos também colocar a vida da Ciane diante de Ti, meu Deus. Abençoa a Tua filha, Senhor. Conduz essa situação, no nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, age, meu Deus, e livra a Ciane desse mal, no nome de Jesus, dessa enfermidade, Senhor. Nós clamamos, embaraça todos os caminhos e opera, meu Deus. Obrigado pela vida do Antônio, Senhor, pela Tua obra. Ele disse que esteve internado, ele disse que não tinha ninguém para ligar, Senhor, mas ele lembrava da igreja, e hoje ele está aqui, Senhor. Obrigado pelo Antônio, pela Tua obra na vida dele. Abençoa o Antônio, Senhor. E nós Te agradecemos pela vida dessas 3 pérolas aqui também, dessas meninas lindas, Pai. Nós vimos crescer, a gente que acompanhou todo o crescimento, a gente louva ao Senhor pela Tua obra na vida delas. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, amor, pela Tua provisão, proteção. Elas estão aqui porque o Senhor cuidou delas e nós Te louvamos. Abençoa, Senhor, a vida dessas meninas que estão crescendo, Senhor. Que elas cresçam para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoa a Bia, abençoa a Bela, abençoa a Rebeca, Senhor. No nome santo, no nome poderoso de Jesus, é que nós oramos gratos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É a nossa igreja, é o nosso lugar, é a nossa fé,
é a nossa hora, é a nossa vez.